Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje iremos tratar de um assunto de suma importância que faz parte das doutrinas cardeais da fé cristã ou até mesmo da teologia sistemática, que é a doutrina do pecado. Eu não irei exaurir este tema, mas irei trazer de forma simples e objetiva para que vocês possam entender de uma forma mais fácil. E antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a vocês a irem na descrição do vídeo. Lá estará a minha chave Pix, onde vocês poderão depositar um valor considerável ou mandar as suas dúvidas. Ok? Doutrina do pecado. Quando falamos de pecado, a primeira coisa que vem na nossa mente, geralmente, são pecados de ações e falas, mas nunca de motivações. Como, por exemplo, é pecado fumar, é pecado fazer tatuagem, é pecado beber, é pecado se prostituir, é pecado viver na imoralidade sexual, é pecado fazer isso, fazer aquilo, fazer cá, pá, 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 é pecado falar palavrão, porque isso envolve a palavra torpe, é pecado falar mal de outro irmão, é pecado, e a gente só fica resumido nisso. Mas o que de fato é o pecado? O pecado, de uma forma bem resumida, é não se conformar com a lei pré-estabelecida por Deus. Essa lei, ela já foi pré-estabelecida, Deus que pré-estabeleceu, e a gente tem que viver de acordo com essa lei pré-estabelecida. E o que é? Andar segundo os seus preceitos, obedecer a Deus de forma plena. E isso tudo está embutido na nossa mente, nas nossas falas e nas nossas ações. Então, até nas motivações conseguimos pecar, porque o pecado, ele está enraizado do nosso ser, na nossa natureza. Tudo que é. A nossa natureza é pecaminosa. Logo, o que precisamos fazer é refrear o pecado com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer os nossos pecados. Por isso que precisamos nos encher dele, para que venhamos controlar esse lado pecaminoso, ruim, como diz Tiago capítulo 4, versículo 5. Com maldade anseia o espírito que está no homem, porque esse espírito que é a nossa alma, ele anseia por maldade, ele anseia pecar, como ele mesmo diz nos versos anteriores, porque o que está no homem é intrigas, brigas, confusões, contendas, adultérios. Então precisamos refrear a nossa natureza pecaminosa, porque é isso que ela é hoje em dia. Eu irei usar a apostila da Faculdade Betel, na página 46 e também 47. Aqui traz algumas definições de pecado. Então, a gente irá discorrer essa apostila, nessas duas páginas, para depois a gente falar alguma coisa relacionada a aquilo que foi dito, ok? Não se define o pecado por sentimentos, nem por filosofias, mas somente por Deus, na sua lei, no seu desejo e na sua vontade. É nas Escrituras que descobrimos esse fato de modo mais concreto. Embora, na melhor das hipóteses, o coração do crente, no seu sentido mais lato, perceba o que é o pecado. Romanos, capítulo 2, versículo 13 ao 15, e 1 João, capítulo 3, versículo 21. O que ele quer dizer? É que o senso moral do ser humano, ele está na nossa mente. Então, você pratica alguma coisa e isso pesa a consciência, isso é pecado, porque você está ciente que você cometeu um erro, por isso que pesa a consciência, porque a moralidade, ela foi imputada no ser humano para ele entender que ele fez algo de errado ou algo de certo, ok? E aqui ele continua. Sua sensibilidade espiritual para com o bem e o mal precisa ser aprimorada. Hebreus capítulo 5, versículo 14. O coração tem sido desesperançosamente corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. E pode ser cauterizado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2.
pode também sentir falsa culpa. Primeiro João, capítulo 3, versículo 20. Assim, os sentimentos subjetivos jamais devem ser colocados acima da palavra objetiva escrita de Deus. Nem por isso, entretanto, devemos deixar de ser espiritualmente sensíveis. Então, aqui, a gente tem uma sensibilidade para fazer o mal, porque o pecado ele está enraizado aonde? Na nossa mente. A mente é a alma. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, geralmente é com um sentimento pecaminoso. Quando a gente fala alguma coisa, é com um sentimento pecaminoso. Quando a gente age, é com um sentimento pecaminoso. Por isso que devemos refrear o nosso sentimento. Quando pensamos em algo, qual que é a motivação desse pensamento? Porque se a motivação do pensamento for um pensamento antropocêntrico ou egoísta, logo estamos pecando. Por quê? Porque todas as nossas ações, falas e pensamentos que envolvem a motivação, eles têm que estar de acordo com as escrituras sagradas para glorificar o nome de Deus. A partir do momento que isso sai dessa ideia, isso se torna pecaminoso. Por isso que devemos ser sensíveis espiritualmente para sabermos como e quando estamos pecando. E aqui fala, a ideia do pecado segundo as escrituras. Ele vai trazer alguns termos em hebraico e grego, eu irei citá-los para vocês e depois a gente vai comentando. A ideia do pecado como violação da lei está embutida na própria linguagem das escrituras. A. O grupo de palavras hebraicas representado por ratá, o assunto do pecado tem a ideia básica de errar o alvo, que está Juízes, capítulo 20, versículo 16, Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Essa ideia de alvo, o padrão objetivo, permite a referência aos pecados deliberados. Êxodo, capítulo 10, versículo 17, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 18, Salmos, capítulo 25, versículo 7. Há uma realidade externa do pecado. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Há um padrão sistemático do pecado. Gênesis, capítulo 18, versículo 20. E 1 Reis, capítulo 8, versículo 36. Há os erros. Levítico, capítulo 4, versículo 2. E as ofertas exigidas por causa dos pecados. Levíticos, capítulo 4, versículo 8. Então, o primeiro termo que temos sobre pecado é ratá, que significa errar o alvo. Deus deixou um caminho. Esse caminho deve ser seguido para você chegar no alvo. A partir do momento que você sai desse caminho, acontece o quê? Errou o alvo. É como se fosse um arqueiro. Ele pega a flecha e joga. O alvo dele está lá na frente. Ele precisa mirar e acertar. A partir do momento que ele coloca o arco em sua posição e atira a flecha, e ele erra, logo ele se torna o quê? Um transgressor. Usando a metáfora do arqueiro. Porque quando erramos o alvo, nos tornamos transgressores. Não que nos tornamos pecadores. Não, o pecado ele já está na nossa natureza, é a nossa essência. Esse pecado. A gente adquiriu por conta de Adão. Como assim, Gustavo? Adão é o nosso representante federal. A concepção de federalismo é uma concepção de representação. Como ele foi o primeiro homem a ser criado e ele é o cabeça da humanidade, logo ele nos representa. E por ele nos representar, ele acaba tendo um poder de cometer ações que prejudiquem os outros. Essas ações acabam prejudicando os seus sucessores por conta que ele é o nosso representante. A mesma coisa a política. A nossa política, ela também tem a federação e ela também nos representa. Então, todos os erros que ocorrem na política acaba caindo para o povão. Por quê? Porque ele nos representa. A política toda nos representa. Então, quando você estuda democracia, por exemplo, não a democracia grega, mas a democracia contemporânea, por mais que a democracia contemporânea veio da democracia grega, isso você pode ler Política para Todos, que eu já indiquei no canal, da Gabriela Prioli.
A República de Platão. Se vocês lerem esses livros, vocês irão perceber que a democracia de Atenas é diferente da democracia contemporânea. Enquanto a democracia de Atenas é para um grupo seletivo, a democracia contemporânea é uma democracia representativa, ou seja, você elege uma pessoa para te representar. Ela representa quem você é. Entendeu? E qualquer erro que essa pessoa cometer, ela vai cair para você. Por quê? Porque ela é teu representante federal. A mesma coisa em Adão. Ele é o nosso cabeça. Até que Paulo, em Efésios capítulo 1, no versículo 10, ele usa uma palavra grega interessante, anakephalaiosasphai, que significa debaixo de outra cabeça. Ou seja, quem é regenerado pelo Espírito Santo, quem é salvo em Cristo, ele tinha como representante Adão, porque ele era o cabeça da pessoa, a pessoa sai dessa representativa e se torna, então, debaixo de uma outra representação, ou seja, Cristo representa essa pessoa, porque ele é o cabeça da igreja. Ele é o Kéfale da igreja. Ele é o cabeça da igreja, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, Adão, por ser o nosso cabeça, ele acaba sendo, então, aí o nosso representante e, infelizmente, a gente se afundou junto com ele. Infelizmente, felizmente, porque Jesus Cristo veio para nos salvar. Então, a concepção de transgredir e se tornar pecador não existe. Já somos pecadores, ok? Já somos pecadores. Logo, essa natureza apenas externa o pecado em mente, fala e ação. Então, motivações, pensamentos, ações e oratória estão todas corrompidas pelo pecado original. Essa é a concepção, então, de pecado. Então, toda vez que a gente sai disso, a gente erra o alvo. B. Avon, que significa iniquidade, proveniente da ideia de ser torto ou pervertido. Refere-se a pecados graves e muitas vezes forma um paralelo com ratá. Isaías, capítulo 43, versículo 24, e 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17. O verbo avar fala em ir além de uma fronteira e, portanto, metaforicamente, da transgressão. Números capítulo 14, versículo 41 e Deuteronômio capítulo 17, versículo 2. Então, temos aqui a ideia de torto, pervertido e até mesmo ir além de uma fronteira. Então, isso também representa o pecado. Você é reto, é justo, é íntegro, e você passa agora a ser perante Deus uma pessoa torta, pervertida. Você vai além daquilo que deveria ir. Isso é interessante porque, como eu envolvi a integridade, tem uma diferença entre Deus te ver íntegro e a sociedade te ver íntegro. O que que é integridade perante a sociedade? É você ser um bom cidadão, um bom trabalhador, um bom pai de família, ou mãe de família, ou filho que seja. E isso é envolver a integridade social. Agora, integridade para Deus não é isso. É você obedecer, é você estar de acordo com as leis pré-estabelecidas por Ele, e assim você se torna íntegro perante os olhos de Deus. Aí sim você é íntegro perante Deus. Diferente da sociedade, porque como o Estado é laico, mesmo que você seja um bom religioso, a sociedade não olha para você como um cidadão íntegro, porque isso não tem a ver com o Estado. Agora, a partir do momento, de acordo com o Estado, que você é um bom cidadão e tem todos os outros requisitos, aí sim você se torna íntegro perante os olhos da sociedade. A gente está passando um avião aqui do lado, não reparem o barulho não. Então, até aqui, show de bola, né? Tem outro aqui
Eles colocaram recha, que pode se referir a coisa errada. Provérbios, capítulo 11, versículo 10, ou a injustiça. Provérbios, capítulo 28, versículo 3 ao 4. Então, a ideia de referir-se à coisa errada, ou até mesmo à injustiça, também envolve o pecado. Por quê? Porque quando você anda errado, você automaticamente já comete uma injustiça. Ou quando uma pessoa ela coloca tanto o seu egoísmo, o seu falhou aqui. A sua subjetividade em jogo, você acaba sendo injusto. Por quê? Porque o seu eu sobrepõe a outra pessoa, mesmo que você esteja errado. Isso é uma injustiça. E cometer injustiças é horrível, porque você não acaba prejudicando você mesmo apenas. Você acaba prejudicando o seu próximo. Você acaba prejudicando o seu próximo e dependendo de como você prejudica o seu próximo, você você acaba com a vida dele. Acaba, mas de uma forma feia. Feia mesmo. Por isso que a injustiça, a ideia de referir-se à coisa errada, também envolve essa questão do pecado. Olha que interessante, como abrange essa concepção de pecado, de natureza pecaminosa, de ações, como que é interessante. D, um grupo de palavras gregas, agora a gente sai do hebraico e entra no grego. Um grupo de palavras gregas, representado por hamartia, é usado para o conceito genérico de pecado no Novo Testamento. Tem o sentido básico de errar o alvo. Ó, a mesma coisa de qual palavra? Ratá. Assim como ratá, e é um termo amplo, originalmente sem conotação moral. O Novo Testamento, porém, refere-se a pecados específicos. Aí cita aqui os textos. Marcos, capítulo 1, versículo 5, Atos, capítulo 2, versículo 38, e Gálatas, capítulo 1, versículo 4. E também Hebreus, capítulo 10, versículo 12. E ao pecado como uma força. Romanos, capítulo 6, versículo 6, e Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Então, a gente tem aí a concepção de hamartia, que também apenas corrobora para aquilo que o hebraico diz, que é o ratá. Então, essa ideia de errar o alvo não só está presente no Antigo Testamento, mas também está presente no Novo Testamento. Então, por isso que precisamos andar na linha, precisamos andar no caminho, para que a gente não venha errar o alvo. Porque a partir do momento que erramos o alvo, a gente transgride. A gente já é pecador e a gente só vai aumentar mais ainda as nossas práticas pecaminosas. E isso é prejudicial. Ok? E anomia. Anomia significa sem lei, é uma concepção de autonomia. Aqui fala do grego nomos, lei, mais o prefixo negativo a, sem lei, e legalidade. É como eu falei, é como se você fosse um autônomo, você vivesse sem lei. É como se fosse uma pessoa amoral. Ela não tem moralidade, se ela não tem moralidade, não tem como ela ser imoral. Logo, ela se torna uma pessoa amoral, porque ela não tem moralidade. E aqui, a anomia, ela tem essa ideia, essa concepção de sem lei, uma pessoa autônoma, uma pessoa que vive na ilegalidade. E seus termos correlatos representam provavelmente a linguagem mais contundente para o pecado. O adjetivo e o advérbio talvez se refiram àqueles que não têm a Torá. O que é a Torá? A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é a Torá. Segundo os judeus, de Gênesis a Malaquias se chama Tanakh. Então, a Torá é os primeiros 5 livros escritos por Moisés. Ok? E aqui cita o texto, Romanos, capítulo 2, versículo 12, e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Gente, mais uma vez, me perdoe pelo barulho externo, é que essa rua aqui é só
Só Deus para ter misericórdia desse povo. Mas a palavra usualmente identifica qualquer pessoa que violou alguma lei divina. Mateus capítulo 7, versículo 23, 1 João capítulo 3, versículo 4. E também a injustiça de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 ao 12. Então aqui, a pessoa vive sem lei, e aí essa pessoa que vive sem lei, ela viola a lei divina e acaba cometendo o quê? Uma injustiça. Então, uma pessoa que vive sem lei é o famoso ateu cristão. Sabe esse termo, ateu cristão? Ateu cristão, ele está muito nas igrejas. É o crente que ele conhece a palavra de Deus, ele sabe o que é pecado, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que não tem que fazer, e mesmo assim ele vive de acordo como se Deus não existisse. Então, a vida dele é apenas teórica, porque ele vive como se Deus não existisse. Esse é o ateu cristão. Ele está dentro da igreja. Cristão não, né? Vamos mudar o termo. Ateu crente. Porque o crente é apenas aquele que crê. O cristão já é aquele que realmente é seguidor de Cristo. Então, esse ateu crente, ele é apenas teórico. Ele sabe que Deus existe, ele sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mesmo assim, ele vive de acordo com essas ilegalidades e vive como se Deus não existisse. Então, a gente tem aí, dentro das igrejas, esses ateus crentes. F. Outro termo para o pecado é adikia. É mais literalmente traduzido por ilegalidade, mais comumente iniquidade, em nossas Bíblias. E varia desde um mero engano até violações grosseiras da lei. É grande injustiça. Aí tem os textos, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 15, e contrasta-se com a justiça, Romanos, capítulo 6, versículo 13. Aí aqui tem ilegalidade corroborando para anomia, porém, está traduzido nas nossas Bíblias como iniquidade. E aqui fala que varia desde um mero engano até violações grosseiras da lei. Então, iniquidade e ilegalidade é quase sinônimo. Então, você tem aí grandes violações, você tem aí grande injustiça, e no caso, foi o que a gente disse anteriormente, só que pensa em algo pior do que isso, e a gente só consegue pensar em como o pecado ele acaba arruinando a nossa vida de tal forma que todos os termos, seja no hebraico ou grego, só corroboram para a podridão do homem. E Paulo fala, em Romanos capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. A ilegalidade, as violações, as injustiças, todas elas estão empregadas no nosso ser, na nossa natureza. Mas, Gustavo, eu não cometo tais pecados. Se você estudar os 10 mandamentos de forma correta, de forma exaustiva, você verá que você não só comete esses pecados, mas muitos outros. Muitos mesmo. Por quê? Porque é da sua natureza isso. É. É isso que é a sua natureza. Por isso que precisamos refrear esses pecados através do poder do Espírito Santo. E vamos continuar, porque o vídeo já está se estendendo e a ideia não é exaurir tanto. Para bases, passar além, transgressão, e seus derivados indicam ou violar um padrão. Para gente. A palavra descreve a queda. Romanos capítulo 5, versículo 14, e também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. A transgressão da lei como pecado. Tiago capítulo 2, versículo 9 a 11, e a perda do apostolado de Judas. Atos capítulo 1, versículo 25. Então, passar além corrobora com qual termo que já foi dito? A gente aqui, ó, avon. Então, para bases, corrobora para o avon, que é o quê?
ir além de uma fronteira. E aqui, passar além. E também é traduzido como transgressão. Então, tanto Avon quanto Parabases têm uma concepção de passar além e você transgredir aquilo que já foi pré-estabelecido por Deus. Só está corroborando para aquilo que eu disse anteriormente. O pecado nada. O pecado é você transgredir uma lei que já foi pré-estabelecida por Deus, saindo do caminho que ele mandou você seguir, e você só está errando o alvo. Essa é a ideia. Eu não tenho muito o que falar mais, porque só está corroborando mesmo. Tem mais um. Eu acho que é o último. É o último. Acebeia significa impiedade. O prefixo negativo, a, com sebomai, reverenciar, adorar, etc., sugere uma insensibilidade espiritual que resulta em pecado grosseiro. Aí tem aqui Judas, capítulo 1, versículo 4. E grande condenação. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E também capítulo 3, versículo 7. Então, olha que interessante. Impiedade, que sugere uma insensibilidade. Insensibilidade. Será que tem algum outro pecado que a gente já falou sobre isso? Aqui. Teve um pecado aqui, se vocês lembrarem, vocês coloquem aqui no comentário. Que eu falei sobre insensibilidade, algum desses aqui, mas eu não me recordo onde está. Mas, enfim, causa uma insensibilidade. Por quê? Porque você acaba ficando tão preso a uma realidade pecaminosa que você fica insensível, mais insensível do que você é. Ah, lembrei, tá aqui na introdução. Tá aqui, ó. Na realidade, eu falei sobre a sensibilidade, né? Não da insensibilidade. Então, mas enfim, a, a ideia, então, da CPEA é você se tornar insensível. Da mesma forma que você é sensível por conta do Espírito Santo, que ele te faz você se tornar sensível, você acaba reconhecendo que você errou com mais facilidade, você acaba percebendo quão ruim e miserável você é. Isso só mostra que você se tornou sensível. A partir do momento que você perde essa sensibilidade, você se torna insensível e a sua mente pode ser cauterizada, ou seja, imagine que você cortou o braço e fez uma ferida muito funda. Aí, essa ferida ela vai cicatrizar e ela vai criar tipo uma pele que sobrepõe as outras. Logo, se você colocar a mão na pele normal e colocar a mão em cima do machucado que foi cicatrizado, você percebe que ele se tornou insensível perante o resto da sua pele. A mesma ideia. Quando você peca muito, você deixa de ser sensível e se torna insensível até o ponto de você ficar cauterizado, ou seja, perder toda a sua sensibilidade. Então, a ideia do pecado é isso, é você perder essa sensibilidade, é você transgredir de tal forma que você fica tão insensível que chega até ser cauterizado. E, por fim, a ideia do pecado como quebra de lei e como desordem evidencia um contraste marcante com o Deus pessoal que, pela sua palavra, trouxe à existência um mundo ordeiro e bom. A própria ideia de uma personalidade humana ou divina exige ordem. A ausência desta dá origem ao termo técnico, desordem da personalidade. Então, a gente poderia resumir então, o pecado é uma incredulidade, o orgulho e a autoexaltação é pecado, a desobediência é pecado, a mentira é pecado
E tudo isso é repugnante perante Deus. Então, todos esses termos, toda essa explicação só corrobora para que a nossa mente, as nossas falas e as nossas ações, se não foram, se não forem refreadas pelo Espírito Santo, é pecado. Porque o nosso pensamento é um pensamento podre, ruim. As nossas falas é como se fosse um veneno para matar o nosso próximo, ou desobedecer ou maldizer a Deus. E as nossas ações são ações violentas. Mais para frente no canal eu posso trazer uma explicação de Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 20, para vocês entenderem como que funciona essa concepção de pecado de acordo com o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Ele vai dizer que ninguém é justo perante Deus, ninguém. Ah, mas eu faço boas obras. Meu amigo, se suas obras não forem para glorificar a Deus, não passa de trapo de imundice. O que era trapo de imundice? Segundo o contexto de Isaías, era o pano que as mulheres usavam para estancar a menstruação. Aquele pano, logicamente, fica imundo. E se a sua obra não for para glorificar a Deus, se ela não tiver uma motivação boa, não passa desse trapo de imundice. Ok, gente? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você... Nem sei mais se tem sininho, mas se não tiver, tudo bem. Vai no meu canal aí, veja os vídeos, comenta aqui para vocês mandarem as suas dúvidas, suas sugestões e mais para frente a gente vai tratar, ok? Fica com Deus.